Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Peçamos ao Senhor que Ele acalme o nosso coração, que Ele tire de nós todas as aflições, para que assim possamos confiar, acreditar que tudo é graça e que Deus nos conduz. E Ele sempre nos conduz por caminhos bem traçados. Nos coloquemos, meu irmão e minha irmã, na presença do nosso Criador. Peçamos a Ele que Ele nos ajude, a purificar o nosso coração, tirar todas as imundícias que existem em nós, para que assim possamos fazer a vontade dEle aqui na terra, sobretudo cuidando dos mais pobres, daqueles e daquelas que não têm voz e nem vez. Vamos neste momento, nessa certeza de que nós estamos conectados e conectadas com o nosso Criador, com a nossa fonte, nós queremos trazer presente os nossos desejos, os nossos sonhos. Peçamos também pelas pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Podemos aí, meu irmão e minha irmã, trazer presente todas as pessoas que nós conhecemos e que nós queremos agora colocar no colo de Deus. Vamos rezar pela Ana Gabriela Rodrigues, pelo Miguel Barros. Vamos também trazer presente a Lara, a Maria Rita e a Cecília. Vamos rezar pela Tereza, o Ricelli Bezerra, pelo Luiz Carlos Brito, pelo Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maruli. Também vamos trazer presente a Dona Oresina Maria e a Solange Oliveira, a Joana e a Lucivânia Martins, a Dona Isabel Dias, Maria Isabel Dias, Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra. Também vamos rezar pelo Jorge, pela Cristina, pelo seu Francisco do Terço, pela Maria Lúcia da Silva, pela Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior. Rezemos e coloquemos no colo de Deus a Carla Graciene Silva Soposto Reis, com toda a sua família. Também vamos rezar pelo Cássio Leonardo Silva Soposto, pela Francimar, do Pedro Raimundo, pela Antônia da Silva Lima, pelo Cosme, Betânia, Neuza, Tiago Leite, Marcos Vinícius, Lucinéia Costa, Marlene e Nildo do Pedro Raimundo, pela Dona Bárbara Costa Carvalho e Dona Francisca com toda a família, e também pela Maria de Lourdes Feitosa Paizinho. Vamos continuar rezando. É bom a gente rezar todos os dias pelas pessoas doentes, porque são as pessoas que sofrem, A doença é muito ruim, porque aí sofre a pessoa, mas também sofre todas as pessoas que se encontram ao redor, dessa pessoa. Por isso nós vamos rezar as pessoas que estão internadas, pelas pessoas que estão internadas nos hospitais, mas também por aquelas que estão doentes em suas residências. Vamos trazer presente todos os nossos irmãos e irmãs, idosos e idosas, também todos os cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia desse início de semana
está em Lucas capítulo 17, do versículo 1 ao 6. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestem atenção. Se o seu irmão peca contra vocês, chame a atenção dele. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a você dizendo, estou arrependido, você deve perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. O Senhor respondeu, se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a essa amoreira, arranque-se daí e plante-se no mar, e ela obedeceria a vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho nos pede coerência, né? Nos pede coerência, porque com a nossa incoerência nós podemos causar escândalos e escândalos graves. Meu Deus do céu, a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu posso falar uma coisa para vocês agora e depois amanhã eu com as minhas atitudes, com as minhas ações, fazer completamente o contrário. E isso se chama incoerência, ou seja, contra-testemunho. E o Senhor está nos alertando nesse evangelho de hoje. Nós sabemos que tem muitos cristãos, muitas cristãs, né, que com seu exemplo distanciam as pessoas com a sua incoerência. Muita gente que sai da igreja. E aqui é bom a gente lembrar que quando Jesus fala da questão de não escandalizar os pequenos, são justamente pessoas que têm a fé frágil, né? que estão fragilizadas e que às vezes um contra-testemunho nosso, uma incoerência nossa, a gente pode fazer com que essas pessoas sumam para sempre da comunidade. Por quê? Porque elas não têm uma fé forte. E aí eu digo uma coisa e daqui a pouco eu falo de educação e, no entanto, nas minhas ações eu sou bastante mal educada, né? Eu falo de perdão, mas eu não perdoo. Então, essa incoerência, né? Sobretudo com aquilo que entra as minhas ações e as minhas palavras, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente pode fazer com que as pessoas se distanciem da comunidade, da igreja, justamente por causa da nossa incoerência, né? O escândalo, né, além dele afastar as pessoas, ele também fere a fragilidade do povo de Deus. É incrível, né? Além dele afastar as pessoas, ele também fere, né, a fragilidade do povo de Deus e muitas vezes esse escândalo pode deixar marcas profundas por toda uma vida, né? Nossa Senhora, e como pode deixar? Porque justamente o escândalo ele é capaz de matar a esperança. Ele é capaz de matar os sonhos. O escândalo é capaz de matar famílias, de matar, de ferir, de machucar corações. Por isso a nossa responsabilidade ela é muito grande. E por isso que a gente precisa trabalhar essa questão do perdão, né? Do perdão. Então, se ele pecar, e o Evangelho vai trazer, olha, se ele pecar 7 vezes, né? Se ele pecar 7 vezes durante um dia, isso é para dizer, gente, que nós podemos pecar até muito mais vezes
durante um dia. E aí o Evangelho vai dizer, ó, se ele pecar 7 vezes durante um dia, você deve perdoar. E se ele vier, claro, né? Se ele vier te pedir perdão, você deve perdoar. Né? Se ele vier dizer para você, eu estou arrependido, eu estou arrependida, né? Então você deve perdoar. Agora, por que que eu tenho que perdoar tanto? Porque Deus nos perdoa, porque Deus me perdoa. E muitas vezes é muito mais do que 7 vezes ao dia, né? Toda hora a gente está cometendo pecado, né? Toda hora. Ah, eu não peco assim não. Ah, será que não peca mesmo? Só de você dizer que não peca já está pecando, né? Porque não assume os seus erros. E às vezes o pecado não precisa ser uma coisa grande, né? Mas são coisas pequenas que vai acontecendo no dia a dia que fere, que mata, que machuca, que afasta, né? Que faz com que as pessoas sofram, né? Fiquem com o coração bastante ferido. Então, todos nós precisamos, é interessante a gente lembrar que todos nós precisamos ser corrigidos, né? E ajudados, alertados, precisamos uns dos outros, todos nós precisamos um dos outros. Pode ser que tenha alguém que diga, eu não preciso de ninguém. Aí está pecando porque mentira é um pecado, né? A mentira já é um pecado, né? Então a força da correção que está em nós deve ao mesmo tempo gerar a força do perdão. Por isso a correção ela tem sempre que vir, ela vem sempre acompanhada do perdão. Lembrando que aquele que corrige é o primeiro a ser corrigido ou a deixar-se ser corrigido por Deus, né? Então, aquele que corrige também deve se deixar ser corrigido, sobretudo pelo nosso Deus, né? E aquela correção, quando ela é feita, né, de coração, ela deve ser feita com amor. Então, se eu amo a pessoa, então eu vou poder corrigir essa pessoa. Eu vou poder dizer para ela que ela não está certa, que ela está errada, entendeu? Então, é essa atitude, né, que Jesus pede para nós no Evangelho de hoje. É interessante, aqui diz, quando Jesus diz, prestem atenção, lembrando que Jesus está falando aqui não é para a multidão, não é para os fariseus, para os doutores da lei, Jesus está falando para os seus discípulos. Portanto, Jesus está falando aqui para nós. Aí o Evangelho diz, preste atenção, se o teu irmão pecar contra você, chama a atenção dele. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar outra vez, né, 7 vezes durante o dia, 7 vezes vier te pedir, dizendo, estou arrependido, você deve perdoar. Aí em seguida, é interessante a atitude dos apóstolos, porque em seguida os apóstolos disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. É como se ele dissesse assim, eu não dou conta de perdoar 7 vezes durante o dia uma pessoa. Então, aumente a nossa fé. Os discípulos vão pedir para o Senhor, aumente a nossa fé, para que assim a gente tenha condições de perdoar os nossos irmãos e também de pedir perdão, né? E aí o Senhor, Jesus vai dizer, ó, se vocês né, se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês podiam fazer milagres. Portanto, a fé não precisa ser grande, né? Mas ela precisa ser firme, ela precisa ser forte. E com certeza, se eu rezo todos os dias com sinceridade, se eu procuro todos os dias esse espaço de tempo, um tempo, né? Com Jesus, ficar com Ele, ser sincera com Ele, ser sincero com Deus, com Jesus, com Deus, com certeza a nossa fé, ela só tende a fortalecer, ela vai fortalecer e a gente vai poder fazer milagres, milagres com a nossa fé. A gente só precisa ter uma fé fortalecida. E para fortalecer a nossa fé, a gente precisa rezar, a gente precisa estar em comunhão com Jesus o tempo todo. A gente precisa estar muito unido a Ele. Porque aí quando vier as adversidades da vida, a gente vai saber, né? A gente vai saber lidar com tudo isso. Sobretudo como a gente vai saber lidar com o irmão, com a irmã, que porventura cometeu algum pecado. Olha que nós temos muita dificuldade de perdão, de perdoar. Nós temos muita dificuldade. Por isso a gente tem que pedir, assim como os discípulos pediram para Jesus, Senhor, aumente a minha fé. Ou seja, aumente a minha capacidade de pedir perdão e de perdoar.
ou aumenta o meu amor pelos meus irmãos, porque quando a gente ama, a gente não guarda rancor, a gente perdoa, a gente acredita no ser humano. E a gente sobretudo nós que somos lideranças de igreja, muitas vezes a gente vê cada coisa, cada palavra que sai da boca, cada palavra horrorosa, né, que sai da boca de pessoas, né, que estão ali todo dia na igreja, que é de arrepiar os cabelos, né, como diz o ditado, né? Então, Deus, Jesus está dizendo aqui para nós, a gente precisa perdoar, certo? A gente precisa perdoar todas as pessoas que pecaram, que cometeram erro, porque também nós cometemos erro e a gente quer ser perdoada todos os dias pelo nosso Deus. Imagine vocês se Deus não nos perdoasse, pelo amor de Deus, né? Se ele perdoasse uma vez, duas vezes, você fala, agora chega. Mas Deus nos perdoa todos os dias, pode ter certeza. Porque nós somos pessoas pecadoras. A gente só vai deixar de pecar quando Deus nos chamar, quando a gente for para a vida eterna. Aí sim, a gente deixa de pecar. Mas enquanto a gente estiver aqui nessa terra, comendo feijão, com arroz, pode ter certeza que a gente vai pecar. Não tem jeito, porque é próprio do ser humano, né? Por mais cuidado, né, que a gente tenha, e aqui é interessante dizer que quando o próprio Evangelho fala da questão do escândalo, né? Então, tem escândalo que é inevitável, né? Acontece. Agora, eu não posso produzir escândalo. Ou seja, conscientemente eu vou produzindo os escândalos. Mas, com certeza, acontece. Pode acontecer um escândalo, de repente você não se deu conta e aconteceu. Mas o que eu não posso fazer é fazer escândalo, como diz o próprio Evangelho, é produzir escândalo, caso isso aconteça, ou seja, ser contra-testemunho. E aí escandalizar, sobretudo, aqueles e aquelas que têm uma fé fraca, que está ali voltando, que está entrando na comunidade, que ainda não tem uma firmeza, né? É como uma criança, ainda não consegue andar sozinha. E de repente eu provoco um escândalo e daí eu vou fazer com que essa pessoa nunca mais apareça na igreja, que ela fique para sempre desacreditada, né? Então, essa questão do contra-testemunho. Vamos pedir ao Senhor para que a gente seja coerente, né? Bastante coerente, sobretudo entre a nossa fala e a nossa ação. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.